E aí, galerinha, tudo bem? Como havia prometido, hoje irei fazer uma revisão de alguns conteúdos que foram aprendidos neste bimestre. E são eles: transformação de número misto em fração imprópria, soma e subtração de frações, multiplicação de frações e, finalmente, divisão de frações. Vamos rever então? Então vamos começar, galera. Vamos transformar número misto em fração imprópria. Como que nós vamos fazer isso? O denominador continua o mesmo. O numerador é o produto do denominador pela parte inteira, somado ao numerador. Então é bem fácil. Olha só, olha os exemplos. Primeiro exemplo: 2 inteiros e 3 quintos. 2 inteiros e 3 quintos. O 5 vai continuar sendo o denominador. O numerador que nós temos que fazer um cálculo, que é 5 vezes 2 mais 3. Então olha só, 5 continuou. Daí faz esse cálculo para o numerador. 5 vezes 2, a resposta mais 3. 5 vezes 2 mais 3. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 mais 3 vai dar 13. Então 13 quintos. 13 quintos. É uma fração imprópria. Vamos ver outro exemplo. 3 inteiros e 3 quartos. 3 inteiros e 3 quartos. Mesma coisa, a gente vai repetir esse 4. Ele vai continuar sendo o denominador. E o numerador vai ser 4 vezes 3 mais 3. Então, denominador 4. Numerador 4 vezes 3 mais 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 3, 15. Então, 15 quartos. Fácil, né? Só para relembrar, rapidinho. Boa! Então vamos começar, hein, galera? Vamos lá! O primeiro conteúdo que nós vamos ver é soma e subtração de frações. Primeiro nós vamos ver quando os denominadores são iguais, ou seja, vocês estão lembrados o que é denominador na fração? É o número que vai embaixo da fração. Então a gente vai ver como que calcula soma e subtração de frações quando os denominadores são iguais. Vou passar já direto os exemplos. Então eu tenho aqui, 2 terços mais 5 terços. 2 terços mais 5 terços. Lembram que eu expliquei para vocês que quando os denominadores são iguais, nós não precisamos tirar o MMC. É só repetir o denominador e somar os numeradores. Então quanto que vai ficar aqui? 2 mais 5 vai dar 7. E a gente vai repetir o denominador, no caso o 3. Então ficou 2 mais 5, 7. E o 3, que é o denominador, a gente repete. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho 5 oitavos menos 1 oitavo. 5 oitavos menos 1 oitavo. Vejam que os denominadores são iguais. Então, como eu disse, não precisa tirar o MMC. Nós podemos fazer direto. De que forma que nós fazemos direto? Fazemos a operação com os numeradores e repetimos o denominador. No caso, o denominador vai ficar 8 e a gente vai fazer a operação. 5 menos 1, 4. Então ficou 4 oitavos. Só que olha que interessante. 4 oitavos não é uma fração irredutível. Então nós temos que deixá-la irredutível. Então nós vamos simplificar. Como que a gente simplifica? Nós temos que pensar em um número que vai dividir os dois. Ou seja, eu tenho que pensar em um número que vai dividir o 4 e vai dividir o 8. Tem que ser o mesmo número. Aquela regra que eu expliquei para vocês, né? Que tem que ser o mesmo número. O máximo divisor comum entre 4 e 8. No caso aqui, o máximo divisor de 4 e 8 é 4, certo?
Então a gente vai dividir o 4 por 4, o 8 por 4. Quanto que vai dar isso? Vai dar meio. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Lembrando, desta forma que eu fiz para vocês, é só quando o denominador é igual. Quando os denominadores são iguais. Olha aqui, é 2 terços mais 5 terços, deu 7 terços. 7 terços a gente não simplificou, porque ela já está irredutível. O 7 é um número primo, o 3 também é um número primo. Então não dá para dividir um pelo outro, né? Porque é um número primo, então não tem como ser simplificado. Vamos para o próximo? Continuando, galera. Então olha só, agora nós vamos ver ainda soma e subtração de frações, mas agora com os denominadores diferentes. Então eu vou passar alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, 1/3 mais 2/5. Observem que o 3 é diferente do 5, os denominadores são diferentes. Então não tem como nós fazermos pelo outro método, porque não tem como repetir um deles. Tem que ser iguais para eu repetir o denominador. Então, para deixar os denominadores iguais, nós aprendemos que nós temos que fazer o MMC deles, certo? Então, o MMC de 3 e 5. O MMC de 3 e 5, nós vamos começar dividindo o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 5 não dá para dividir por 3, então a gente tem que descer o 5. Então vai ficar 1 e o 5. 1 e o 5, obviamente, a gente vai pegar só o 5, porque 1 não dá mais para dividir. Então o 5 a gente vai dividir por 5, que vai resultar no final da conta. Então 1, né? 1 não dá, então desce 5 por 5, 1. Agora basta multiplicar esses números que ficaram à direita. 5 vezes 3 vai dar 15. Então o MMC de 3 e 5 é 15. Agora nós temos que substituir esse 15 no lugar do 3 e do 5 e fazer aquele processo. Dividir pelo de baixo a resposta, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo a resposta, multiplicar pelo de cima. Vamos lá, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Coloco 5 aqui. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Coloco 6 aqui. Agora ficou igual. Então fica fácil. Só repetir o 15 e fazer a operação em cima, nos numeradores. Então, ó, 15 vai repetir ele. 5 mais 6, 11. 11 quinzeavos. 11 quinzeavos é uma fração irredutível. Então, não precisa simplificá-la. Aliás, não tem como simplificá-la. Vamos para o próximo exemplo. 3 meio menos 1 sétimo. 3 meios menos 1 sétimo. Os denominadores também são diferentes. Então, também vamos ter que tirar o MMC deles. O MMC de 2 e 7 também é bem fácil, porque os dois são números primos e eles só dão para dividir por eles mesmos. Então fica bem fácil. O 2 divide por 2. 2 por 2 vai dar 1 e o 7 não vai dar, vai ter que descer. Vai ficar 1 e o 7. O 7 vai dar para dividir só por 7. 1 e 7, 7, né? 1 e 7 dividido por 7. Vai descer 1. E o 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, 1, 1. Agora é só multiplicar o que ficou à direita. 7 vezes 2, 14. Então, o MMC de 2 e 7 é 14. Vamos fazer do mesmo jeito do exemplo 1. Vamos trocar esse 14 e fazer o processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 3, 21. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 1, 2. 21 menos 2 vai dar 19. E repete o 14. Então, 19, 14 avos. Também é uma fração irredutível. Então, não precisa e nem pode, nem deve, nem tem como simplificar. Ok? Vamos para o próximo, então.
E aí, pessoal, continuando então, ó, multiplicação de frações agora. Bem simples, né? Lembram? Multiplicação de frações é fácil. Então, como que eu vou fazer a multiplicação de frações? Ó, olha que eu coloquei para vocês. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Ou seja, a gente vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. E simplificar sempre que possível. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui 5 quartos vezes 3 quintos. Então é bem fácil, a gente faz 5 vezes 3 e 4 vezes 5. 5 vezes 3 vai dar 15 e 4 vezes 5 vai dar 20. 5 vezes 3, 15, 4 vezes 5, 20. Observem que essa fração não está irredutível. Então, nós temos que simplificá-la para ficar irredutível. Por quanto? Por 5, né? Ó, 15 dividido por 5, que é o máximo divisor comum entre 15 e 20, é o 5. Então, a gente vai dividir os dois por 5, que vai dar 15 por 5, 3, 20 por 5, 4, 3 quartos. Então, a multiplicação de 5 quartos por 3 quintos é 3 quartos. Ok? Vamos para um outro exemplo. 5 oitavos vezes 1 meio vezes 2 terços. 3 frações. Mesma coisa, eu multiplico os 3 números de cima e multiplico os 3 números de baixo. Vamos lá então? Então, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Tá aqui. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 10, 48 avos. Aqui só vai dar para dividir por 2, concorda? Porque o máximo divisor comum entre 10 e 48 é o 2. Então a gente vai dividir os 2 por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 48 dividido por 2, 24. Então a resposta vai ficar 5/24 avos. Multiplicação é moleza, é muito fácil, concordam? Então, só não esqueçam, multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Na resposta, simplifica se possível, ok? Então agora nós vamos ver divisão de frações. Divisão de frações. Também não é muito difícil, é quase igual ao da multiplicação de frações. Só tem um pequeno detalhe, não é mesmo? Então, ó, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Lembram que é inverso de uma fração? Inverso de uma fração é quando nós invertemos o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Então é bem básico, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vamos ver os exemplos. Então, primeiro exemplo, ó, nós temos 2 quartos dividido por 3 quintos. 2 quartos dividido por 3 quintos. Então, nós temos que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, olha só. Eu repeti a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, o 5 foi para cima e o 3 foi para baixo. Daí a gente multiplica como na multiplicação de frações. Faz 2 vezes 5 e 4 vezes 3. 2 vezes 5 vai dar 10. 4 vezes 3 vai dar 12. Certo? Esta fração não é irredutível. Então nós temos que deixá-la irredutível. 10 e o 12. Obviamente que o máximo divisor comum entre 10 e 12 é o 2. Então a gente vai dividir os 2 por 2. 10 por 2, 5. E 12 por 2, 6. Então, 5 sextos. Então, 2 quartos dividido por 3 quintos é a mesma coisa que 5 sextos. Certo? Vamos para o próximo exemplo. 5 terços dividido por 2. 2 inteiros, né? 5 terços dividido por 2 inteiros. Como que vai ficar essa conta? Mesma coisa. Nós temos que repetir a primeira fração e fazer o inverso da segunda. Como o 2 não tem nada, a gente coloca um 1 embaixo, né?
Daí o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então ficou o inverso de 2. 2 é o inverso de meio. Meio é o inverso de 2. Bem fácil, né? Daí multiplica também. 3 vezes 1, 3 e 5 vezes 2, 10. 3 décimos. 3 décimos já está simplificada. Então a conta acabou. Não tem mais nada para fazer. E aí, pessoal, gostaram então dessa pequena revisão? Passei só para a gente dar uma relembrada mesmo no conteúdo, né? Estudem para a prova, hein? Estudem. E dê uma olhada nos probleminhas que foi dado em sala, tá? Que tem na apostila também. Até mais!